Vou pôr então a gravar. Desculpa, Marina, mas era importante pedir autorização, não queria pôr assim sem a socapa. Deixe gravado, não é? Pode, desculpa. Nada. E aí eu fiquei muito pensativa, né, do que trazer aqui, porque um pouco do que a gente vai conversar foi o que eu desenvolvi na minha pesquisa do doutoramento durante quase 5 anos. Mas eu tentei trazer alguns pontos que eu considerei mais importantes para a gente poder discutir sobre isso. A minha tese chama Mulheres Artistas, entre obras, modos de vida e subjetividades desviantes, no qual eu procurei localizar o processo de desvio, né, dos padrões normativos de gênero, tanto no trabalho quanto no modo de vida de 10 artistas de Recife. É um trabalho que eu pretendo continuar desenvolvendo. De toda forma, antes da gente, antes de eu começar a falar, de fato, a apresentação, eu queria pedir um pouco a colaboração de vocês. E aí queria pedir que fossem muito sinceros assim nas respostas, podem anotar no papel ou no arquivo, no computador. E eu queria assim que realmente tivesse essa troca, porque eu acho que isso vai ser legal para a nossa conversa depois. Então, eu queria pedir duas tarefinhas iniciais assim aqui nessa conversa. E eu queria, vou falar uma ideia e depois algumas imagens, e eu queria que vocês fossem muito honestos de colocar a primeira coisa que vem à mente, quando eu falo disso, tá? Nada muito extenso, só para a gente ter pronto, para a gente conversar depois. E a primeira coisa que eu queria, né, que é esse tema que é sempre polêmico e inquietante, que é a arte identitária. E o que é que vem quando essa palavra surge? Bom, deu para colocar alguma coisa, eu vou seguir, porque a ideia é que seja algo mais rápido, assim, desse primeiro pensamento, né? Agora eu vou passar uma série de imagens, e eu também quero que vocês possam ir anotando, eu não vou demorar muito nas imagens, mas assim, eu quero que vocês possam ir anotando o que vem na medida que vocês forem vendo essas imagens, tá certo? Tá todo mundo vendo aí, né, o slide? Eu vou começar aqui.
Bom, depois a gente vai amarrar um pouquinho essa troca de imagem aqui no início. Eu queria dizer só rapidamente de onde começou essa inquietação, né, dessa pesquisa. Já faz, eu acho que uns 5 ou 6 anos isso, então muita coisa também tem se modificado, mas essa relação, né, entre arte e feminismo sempre foi uma coisa que me inquietou muito enquanto pesquisadora. Eu lembro que na época do meu mestrado, tinham várias artistas dentro da universidade que se consideravam feministas, que tinham uma vida super que enfrentavam diversos padrões no seu dia a dia, mas que o seu trabalho não apresentava uma visão do feminino, né, do que se entende por universo feminino. E por conta disso, sempre que tinha exposições de mulheres, como essa, que era uma exposição que tinha lá em Recife, a delas, elas não eram chamadas porque não tinham trabalhos que tivessem seios ou úteros ou vaginas ou uma visão de fato redutora, né, do que se entende por feminino, e sempre pensando a questão da leitura da obra, né? Se tinha como uma arte produzida por mulheres, uma arte que tinha uma visão reduzida do feminino. Sempre pensando nessa questão da forma do conteúdo. Então, quando eu comecei a trabalhar com esses artistas no doutorado, a ideia foi olhar para essas obras, olhar para a variedade de conteúdo que tinha nessas obras e olhar para o modo de vida dessas artistas, ou seja, de que forma a gente podia localizar, né, essa luta feminista tanto no modo de vida delas quanto no trabalho artístico e perceber as relações entre elas também. Então, quando eu comecei a pensar essa apresentação, na verdade, eu pensei em trazer um bocado de teoria e depois eu disse, eu vou fazer o contrário. Eu vou trazer a experiência das artistas, ou seja, o que elas vivenciaram, o que elas me relataram, e eu acho que a partir disso vai vir muito material para a gente discutir, né? E que tem a ver com todo o percurso histórico e tudo mais. É curioso observar, né, antes de trazer a fala delas, assim, uma coisa que continua, né, que perpassa, que é esse duplo processo da exclusão, né, das mulheres, tanto na história vivida, ou seja, essa dificuldade muitas vezes que acontecia do acesso, né, o que é que a mulher pode, o que é que a mulher não pode, essa dificuldade entre uma divisão dos afazeres domésticos, se isso é um impedimento, se não é, e essa sobrecarga que tem em cima da mulher, e como ela consegue entrar no mercado, e como é que são, enfim, os editais, como é a abertura para isso. E, ao mesmo tempo, a da história contada, que a gente sabe que na história da arte também há né, um apagamento. Então, e eu procurei identificar se essas coisas continuam acontecendo ou o que é que ia surgir das artistas isso atualmente, né? De que forma, para elas, surgiu essa influência do feminismo no trabalho delas? Foi uma questão mais ligada a um conteúdo, de fato, ou também um modo de fazer, um modo de produzir, um modo de se colocar? Porque tem muito essa ideia de que a arte, quando a gente pensa em arte feminista, né, quando a gente usa junta esses termos, muitas vezes a ideia que vem é não de um movimento no sentido de um modo de produção, mas sim de um conteúdo, né, diferente como a gente vê, sei lá, o movimento impressionista, ou o movimento que era um modo de usar a tinta, um modo de pintar, um modo da pincelada. Quando a gente pensa em uma arte feminista, dentro daquilo que dizem, é muito mais ligado ao conteúdo. E aí eu quis trazer algumas falas, tá, gente, das artistas. Eu não vou ler todas elas, mas só para me lembrar de alguns pontos que eu considero importantes de serem trazidos aqui para a nossa conversa. Aqui está a Cris Machado, e ela fala que no decorrer dela, né, na prática dela como artista, ela sentiu muito a... Deixa eu só tirar isso da minha frente. Pronto. Ela sentiu muita dificuldade por ser mais velha, né? E ela disse que o mote nos anos 2000 eram os artistas jovens e que ela se sentiu muito excluída disso, né? Os lugares começaram a cortar, não só pela idade, mas pela escolha do material também, que Cris trabalha com cerâmica. Então, ela fala até que tentou começar a passar para a escultura, né, para ser reconhecida como artista, porque então ela tinha virado ceramista, né, e colocado como uma coisa menor, né, de menos valia. A Joana Liberal também traz essa questão do material, né, porque ela tem alguns trabalhos grandes com ferro, coisas que ela faz, esculturas, instalações maiores, e ela fala de como esses ambientes ainda são muito masculinos, né, e que ela ia lá e queria fazer, né, ela não queria que alguém fizesse por ela, ela queria construir aquela estrutura grande, ela queria dobrar o ferro, ela queria queimar o ferro, ela queria... E ela diz de como ela fazia isso também quase como uma afronta, de dizer, não, eu posso fazer isso também, eu quero fazer isso, né? E do uso desse material, e que é uma coisa que até hoje as pessoas ainda questionam, ah, mas você que fez, mas você que fez, quem fez para você, né? Como se ela não pudesse fazer o próprio trabalho por ser com esse tipo de material.
Cecília também, que traz essa questão dela, ela trabalha com grafite na rua, e ela diz que durante muito tempo teve esse constrangimento de, não é trampo de mina, né? Não é um trampo de mulher. Mulher não é o lugar aqui. Hoje, a gente, como eu disse, isso está sendo muito, essa discussão e esses estão se modificando muito rápido, né? Mas quando eu conversei com ela, ela disse que ainda era muito mais difícil e que ela ficava numa luta de melhorar a técnica dela para não sentir mais, porque já se sentia desvalorizada por ser mulher. Então, é como se ela tivesse que ser muito boa para poder conseguir estar ali perto, né? Junto dos homens, assim, trabalhando. Laura também trouxe a importância, né, e como essa questão de mulheres estarem ocupando lugares dentro de curadorias, dentro de museus, dentro de galerias, de como isso também tem trazido uma modificação, né? Não são só homens que estão produzindo, então isso tem abrido mais espaço. Aqui está a Flávia Pinheiro, que fala das sanções que ela sentia, né, na época, sentindo pela condição feminina, e ela fala que principalmente nessas relações interpessoais do sistema da arte, né? E ela diz que acha que existe muito isso em Recife, essa sujeição das mulheres. Ela diz, né? Eu trabalho na universidade, nunca sou chamada para nada, nunca sou acreditada. E fala, isso é uma construção histórica que não se dá crédito para as mulheres. Ela acha sempre no plano B, no borde, na fronteira, né? Ela diz que as exposições que ela participa, que não são exposições só de mulheres, né? Quando não existe essa amarração, 10% ou menos das artistas são mulheres. A maioria dos curadores também são homens. Então, ela diz que sente essa conjuntura. Uma outra coisa que eu achei curiosa assim, de observar, né, quando Irma trouxe a fala de que quando ela namorava com Fernando Pérez, que é artista, ela era a namorada de Fernando. Ela nunca era. E é curioso observar, porque a gente vê muito isso nos relatos históricos, né, de tanto tempo, se a gente for pegar na história da arte, e hoje uma pessoa, 2020, falando isso ainda, assim, de como ela era a namorada de Fernando, né? Ela começou a se afirmar mais enquanto artista quando acabaram. E aí a fala também, né, da mãe de Cristina, que tinha dado um forno até para ajudar ela, mas que ela achava que ela não ia ganhar dinheiro como artista e que só ficava mais tranquila porque ela tinha um namorado, e que achava que aquilo era a garantia dela, de que ela ia conseguir ter dinheiro e ter uma vida mais tranquila porque tinha aquele namorado, né, de uma vida toda. E aí, trazendo um pouco esses pequenos, quando eu fui perguntando para elas, né, o que é que elas consideravam desviantes ou não desse padrão de gênero na vida delas, né, e aí Lisandra do interior de Pernambuco, ela fala isso, né, o fato de ser uma mulher de 30 anos, que não casou, que não tem filho, que saiu de casa e foi para a capital, né, para estudar e ganha vida como artista, ela acha já é uma série de rompimentos, né, do que é esperado na família e entre os amigos, enfim. Juliana Notari também trouxe a questão dos pelos, né, de deixar os pelos crescerem, de colher o sangue, de como isso ainda é uma coisa que quando ela fala as pessoas estranham e acham sujo, incomodam, então, e como isso ainda perpassa, né? Joana também traz uma questão do próprio modo dela de ser e de se portar, que ela fala que o fato dela ter pelo no corpo, Joana tem muito pelo no corpo, assim, muito, ela tem umas pernas muito grandes, ela, de fato, é uma figura que confunde às vezes, assim, e ela diz, né, que por ter um corpo mais quadrado e tal, muita gente identificava ela como lésbica, por ser grande, por ser e ela diz que nem se reconhecia como lésbica na época, e foi o dedo do outro, assim, que foi apontando pelo jeito dela, né? Por não ter um estereótipo tão feminino dentro daquilo que se espera. E ela fala dessa luta também de, por exemplo, chegava na exposição, ela queria furar a parede, ela queria fazer as coisas, sabe? Ela queria carregar o pesado, ela queria... Fica nesse de tentar romper com essas limitações que vão sendo colocadas, né? Esses lugares que vão sendo enfiadas ali. E também, toda vez que chega no projeto, pergunta, né? Tem quantas mulheres? Tem mulheres negras, tem mulheres trans? Como é que... E tenta trazer essa discussão e chamar isso para... Ela é muito combativa, assim, também, nas ações dela. E, por fim, só também não dá para ficar aqui trazendo tudo, mas, assim, outro ponto foi Beth Gouveia falando dessa questão dos afazeres domésticos, né? E da dificuldade que, de fato, é conciliar isso, e ser mãe, cuidar de casa, e ser casada, e todo o rolê que acontece, e trabalhar, e arrumar brecha para o seu respiro, né? Laura também, aqui ela tem 2 filhos, ela fala de como é difícil encontrar respiro para criar, assim, né? No meio de toda essa sobrecarga que, infelizmente, ainda acontece.
E aí, eu queria entrar agora um pouquinho nessa relação com as obras desses artistas, né? O que eu achei curioso trazer dessas falas, deixa eu ver isso aqui. O que eu achei curioso trazer dessa... Só um minutinho, gente. Saiu a tela? Ainda está em submissas. Ah, tá, pronto, desculpa, que eu abri aqui. O que eu achei curioso trazer dessas falas, assim, é observar como diversas situações que a gente, quando vai estudar, né, a história da arte com foco nas mulheres, tem questões que ainda hoje se repetem, né, e que ainda hoje são sentidas na vida dessas artistas. E por isso que eu quis trazer. Agora, tentando pensar um pouquinho a questão das obras também, pronto, eu trouxe esse trabalho de Cristina, que é o Vagina, que, na verdade, é um trabalho que ficou muito, né, como, entraria facilmente numa exposição feminista, digamos assim. Mas é curioso ver que Cristina falou que esse trabalho, na época não tinha esse texto aqui, esse texto entrou depois, por conta de uma outra situação, mas era só a vagina. E ela disse que surgiu muito de uma relação dela com a argila, assim. É curioso, quando eu conversei com Cris, a gente teve algumas conversas, e ela falou dessa relação íntima que ela tem com a argila, né? Ela trabalha com a argila tanto tempo, que às vezes ela falando da argila, parecia que ela estava falando de uma entidade, assim. Eu ficava, nossa, parece que é alguém, né? De tanta intimidade que ela tinha com a argila. E ela falou que começou a botar argila no corpo dela e ter essa relação mesmo com a argila, que é uma coisa muito mais de uma relação e de um... E pronto, quando ela botou na vagina, ela gostou do resultado e isso virou uma peça que se desdobrou em vários trabalhos, né? Não foi com o intuito especificamente de ser uma obra feminista ou algo assim, foi uma obra que surgiu do corpo dela e dessa relação. Joana, com esse trabalho Vênus Papa-Mosca, que na verdade não dá para ver aqui em detalhe, mas é uma vagina dentada. E Joana é uma artista que tem vários trabalhos assim, né? Que tem buceta, que tem peito, que tem cinto de castidade masculino, tem umas coisas... Então, ela disse que começou a entrar numa das pessoas chamarem ela artista da periquita, é a artista da rola, é a artista dos peitos, é a artista do... Sempre caindo nesse... E ela disse que durante muito tempo se questionou, ela fez, poxa, mas é isso que eu quero, né? Por que que meu trabalho está nesse lugar? Até que depois ela aceitou isso, você tem aqui a fala dela, né? Que ela dizendo que, no final das contas, não, que ela acha que esse é um tema que precisa, sim, continuar a ser discutido, que essa questão do corpo nu, né, da gente não tratar esse corpo nu com naturalidade, e que precisa desse debate, inclusive para prevenção mesmo, para que se fale sobre isso, para prevenir abusos, sabe, coisas que ela mesma passou por situações assim. Então, ela fala que acha que a arte é um bom lugar para essa conversa e que está tudo bem, que ela aceitou isso e que ela vai trazer esse debate mesmo, assim, isso é uma coisa que ela ficou em paz com ela, apesar do início ter rolado e essa, inclusive, da vagina, ela disse que leu uma matéria que tinha algumas mulheres do Oriente que tinham que botar um dispositivo anti-estupro dentro da vagina, que era uma coisa cheia de espinhos, e que se o homem fosse estuprar, saía com a rola toda estrupiada, né? Então, ele tinha essa... Quando ela leu sobre isso, ela ficou tão chocada de ver que a proteção tem que ser sempre da mulher, né? Tem que ter sempre esse, e não do homem, simplesmente não abusar, não violar. E ela trouxe essa questão da vagina dentada, também tem essa lenda urbana, e fez esse trabalho, mas para ela foi uma coisa que ficou ok, né? Laura tem alguns trabalhos que ela faz com o crochê, e que é uma arte super manual, e da avó, né? E que a avó ensina para a mãe, que é uma coisa super amorzinho, assim, e ela traz essas frases que são mais de uma expressão mesmo ali da sexualidade, né? O claro que pode, é o siririx, tem o bota tudo, tem umas coisas de expressando esse desejo também que sempre foi muito, né, a mulher sempre nunca pôde expressar muito esse desejo sexual, né, essa estirra. Aqui tem esse trabalho da Cecília, que trabalha com grafite, e é curioso observar, né, essa questão desse corpo pulsante, desse corpo que sente e como ele é censurado, que ela fala que esse trabalho estava no MAMA, que é o Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães, lá de Recife, e que eles ficaram nos cavaletes só no dia da exposição e depois foram colocados lá atrás, de costas, jogados assim no canto. E ela disse que ela disse que tem foto, inclusive está aí, parecia lixo. E eles explicaram que para ficar na sala tinha que atender a demanda de censura. E o que é curioso que ela fala é que o que estava no salão principal, que é o salão sem censura nenhuma, o maior, era a exposição de Gil Vicente, na época, um artista que era ele matando celebridades. Então, tinha ele cortando o pescoço do Papa, tinha ele atirando em não sei quem, tinha ele com facão em não sei quem. Isso, tudo bem, não
não foi censurado, né? E eles ficaram tão chateados que retiraram esses quadros e a exposição não seguiu. Esse trabalho de Juliana, que é uma video performance, que ela, pronto, é arrastada por esse búfalo, né? E depois esse búfalo ia ser castrado e ela come esse testículo do búfalo. E ela fala, né, que pronto, que óbvio que tem um viés feminista uma questão feminista nessa obra dela, né? Ela está comendo um símbolo de virilidade ali, como acontece em tantos rituais. Tem homens que comem os órgãos sexuais dos animais para terem mais virilidade, né? E ela diz que tá, mas que o trabalho dela, sempre que eu conversei com ela, foi muito, ela disse, falar de erotismo, de morte, de vida, e essa camada passa, né? Não é meu objetivo, mas é óbvio que passa. Eu sou uma mulher, eu estou fazendo isso, e toda a carga simbólica que tem. Nessa instalação de Flávia Pinheiro e Carolina Bianchi, elas ficaram horas no Mamã também, e pronto, foram explorando o espaço. E ela fala aqui, né? Nesse trabalho nós passamos 3 horas no espaço, transpirando, transando, trepando com o espaço, como a gente falava, fazendo sexo com as coisas e as pessoas. E esse trabalho foi super complicado de realizar, porque nessa instituição as pessoas falavam, elas estão esfregando a buceta no patrimônio do Estado de Pernambuco. E começaram a receber muitas retaliações. Ela disse que não só... E ela diz, essas questões acabam aparecendo quando o corpo feminino também emerge como algo que não está subjugado a essas relações de poder, né? Que ultrapassa essas... E ela disse que sentiu isso também em outras instituições lá no Recife. Esse vídeo de Irma, eu queria mostrar esse só porque ele é curtinho. Então, vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, tem stop aqui. Compartilhar aqui. Não, né? Acho que esse é isso. Vocês estão vendo? Ó, obscuro. Eita, não sei se eu botei o som. Vê se está com som, por favor. Tá? Não acredita no Deus verdadeiro e profana a casa de Deus. É a questão tão séria do inimigo que investe contra a mentira. E a questão, mas Deus nos salvou, nos salvou no nosso coração. Tem a liberdade, não tem liberdade? Respeita os outros, deve ser palhaço. Deixa eu ver quem mais aqui agora.
Milton? Pronto. E aí a irmã fala desse trabalho, né? Ela estava na Marcha das Vadias, eu estava inclusive nessa marcha, foi super forte esse começo falando dos homens, né? Quando eu acordei tinham 30 homens em cima de mim, foi um caso de um estupro, de, acho que 16 anos na época, foi bem pesado. E pronto, e ela fez essa ação lá, movida, ela disse por aquela energia toda, estava todo mundo sem camisa na marcha, e ela resolveu depois não botar a camisa e fez esse movimento. E ela disse que esse vídeo teve uma repercussão muito grande, né? Inclusive na hora, não sei se vocês ouviram, mas tem uma galera falando, vai, sei lá, vai desrespeitar a tua casa, não sei o quê, e vai, e pronto, um monte de... E ela disse, né, que teve uma repercussão das pessoas achando que ela estava agredindo a igreja e que ela pergunta, né, quem agrediu primeiro e se a agressão dela era entrar de topless, né, com os seios de fora, se isso é uma agressão e o que é uma agressão, né? E ela diz que é justamente isso que ela queria levantar, porque a agressão a igreja é uma das maiores agressoras, do meu ponto de vista, ela disse, de qualquer pessoa que estudou história e vê como a igreja chegou aqui, a dizimar os índios, toda a cultura da América Latina, passando por cima como um trator. Isso, para mim, é a maior agressão. Então, era o que eu queria dizer. Acho que o nosso corpo, nossa arte é uma forma de combate. E se a gente quiser usar isso, né? Então, e esse trabalho é de Juliana Notari também, que, pronto, isso é o resultado do trabalho dela, foi algumas fotos, uma instalação, mas ela passou 2 anos sem cortar nenhum pelo do corpo dela. Ela disse que foi mesmo uma experiência de entender como é que é ter esse corpo de uma outra forma, né? Porque nunca a gente, muitas vezes, permite que isso aconteça, então, de entender esse corpo com todo esse pelo. E ela fala de como isso foi desconfortável, né? De como as pessoas, mesmo os artistas, tinham vergonha dela, assim. Porque ela diz, né? Mesmo minhas amigas artistas que achavam que todo mundo ia entender e que tá tudo bem com a situação, não ficavam. E quando ela ia para a praia era constrangedor, e as pessoas ficavam botando pano e cobrindo, e com aquele constrangimento, né? E, por fim, eu queria trazer nos trabalhos, alguns trabalhos dessas artistas também, que pronto, que pelo que a gente está vendo aqui, são pessoas que trazem esses rompimentos na sua vida, mas que também falam sobre outras coisas, né? E que muitas vezes esses outros trabalhos, até elas relatam até dificuldades pronto, de encontrar formas de dialogar sobre esses trabalhos, porque nesse tipo de exposições não são aceitos. Então, tem esse trabalho da Beth Gouveia, que ela trabalha essa questão do claro e escuro, né, de investigar mesmo a questão da pintura e da matéria. Tem esse trabalho de autorretrato de Lisandra, que é uma instalação, e que ela fala muito, quando eu conversei com Liz, ela falava muito que gosta dessa estética pobre, ela falava assim, coisa meio do interior, meio dos ex-votos, né, das coisas, que são coisas que também é muito presente na memória dela. E ela diz que sempre foi um... Eu vou trazer a fala dela. Aqui tem o Chora Brasil, de Irma, que ela também fez na época do golpe de Dilma. Ela usou essa arte que é de um colírio, né? Moura Brasil, acho alguma coisa, e fez o Chora Brasil, usurpou essa arte aqui. Tem esse trabalho também de Liz, que também são retratos de pessoas, assim, também lá da Feira de Caruaru, também no interior, que ela traz essas figuras. Tem esse trabalho da bactéria, que eu não vou passar porque ele é longo, mas ele tem na internet e é muito interessante. Flávia falando como se ela fosse uma bactéria que descobriu o ouro e que vai colonizar todo mundo. Vale a pena ouvir e ver o texto, tem na internet. E alguns trabalhos de Bela, né, que tem muito essa coisa de ir para o meio da rua e dançar e deixar esse corpo vivo em lugares onde, pronto, não é permitido, é proibido, onde, em tese, esse corpo não deveria estar a se movimentar ali, como museus e espaços públicos como essa fonte aí. E aí, por fim, eu queria trazer só, para a gente amarrar, prometo, como essas artistas falaram sobre isso, né, sobre essa relação, porque a gente vê que, do que a gente, pronto, vai acompanhando um pouco do que eu trouxe aqui, essa relação entre a arte e o feminismo, ela está muito, traz essa relação entre conteúdo, material, posicionamento político, as relações sociais no próprio meio, as relações sociais na sua vida privada, de como tudo isso se relaciona nesse processo de produção e de vivência das mulheres artistas, né? Essa redução também dessa imagem do feminino, do feminismo, né, que tenta, a gente percebe, eu vou falar mais sobre isso quando elas forem falando, mas sempre numa tentativa de engendramento, de pormenorizar essa produção, né, de colocar ela num lugar já esperado.
E esse questionamento, né, de por que homens produzem só arte, né, homens brancos produzem arte, e quando as mulheres produzem, é arte identitária. Quando pessoas negras produzem arte identitária. Então, por quê, né? Por que não pensar, quer dizer, por que não? Né? Temos que pensar e temos que, eu acho que a gente também já está nesse movimento de pensar a masculinidade, a branquitude, a heteronormatividade também como identidade construída, né? E não como algo que é dado e que está acima de tudo, inclusive, né? E aí eu só queria trazer a fala das artistas sobre isso, o que é que elas pensam sobre isso, para a gente finalizar. E aí Liz, por exemplo, diz isso, né? A discussão sobre minha cor, classe social, não é exatamente o que baseia meu trabalho. Pode ser que isso tenha alguma ligação inconsciente ou intrínseca, por eu ser uma artista não branca e que não é rica. O fato de eu ser uma pessoa com esse perfil implica dizer que eu falo sobre isso. Bom, não é algo que eu busco mostrar intencionalmente ou colocar o foco, como uma militância. Considero importante que haja trabalhos que se estruturem e partam essencialmente dessas discussões, pois é necessário e legítimo. No meu caso, eu não tenho o foco nesse tema como identidade para o meu trabalho. Eu costumo dizer que o foco do meu processo é a memória, e ela pode trazer várias nuances, situações, histórias, temas, interpretações. Então, pode ser que no momento em que falo sobre minhas narrativas autobiográficas, essas questões de cor de pele ou de situação social estejam entremeadas, mas não como um cerne, né? Não é a intenção, né? A Ibela também fala, não tenho uma bandeira, não tenho um tema, não sou uma artista feminista, não sou uma artista nordestina, não sou uma artista mulher, e sou. Sou um feminista, sou mulher, sou nordestina. Sou porque isso faz parte de mim, mas não é uma bandeira que eu levanto. A Juliana Notari também, né, ela fala isso, eu me considero feminista, porque a própria maneira de estar no mundo, de agir, de fazer o que eu faço por si só, é um ato feminista. Acho que tem que ser, né? Porque a gente é o outro que está sendo subjugado, então tem que reivindicar os direitos, senão vamos ficar à margem, mas é muito complicado para um artista ser colocada numa caixinha. Então, é uma coisa que qualquer artista vai tentar evitar, às vezes não dá. Eu vejo isso muito no mercado fonográfico. Se você não entrar naquela prateleira, você não vai vender, você não vai ter público. E é complicado se colocar, mas o feminismo transcende, ele é uma camada que está naquele trabalho, né? Tem um viés. Então, Laura fala ela também é professora, e ela fala que uma vez foram perguntar para ela o que era uma narrativa feminista. Ela falou que acha que o fato de ser mulheres e estarmos tendo espaço para mostrar nossa arte, né, que já é uma arte muito diferente do que é feita por homem, porque a referência à vivência da gente é outra, já é alguma coisa. Não necessariamente ter que falar sobre isso, brigar, mas fazer, continuar existindo e produzindo. E aí eu acho curioso trazer um caso também de Cecília, que foi esse trabalho dela aqui, que é essa banana com o formato de um pênis cortada, né? E ela diz que esse trabalho bombou muito, assim, ela bombou de muita gente falar disso, ela fez camisa, vendeu camisa e muita, e foi... Mas ela disse que a coisa começou a tomar uma proporção de todo mundo achar que ela tinha ódio de homem, que ela queria matar os homens, e que o negócio começou a tomar, e ela fala até que virou uma marca, e ela... Deixa eu conseguir ver. Ela diz, né, virou uma marca a mim, na verdade eu peguei até um certo abuso da questão da militância, porque isso que rolou aqui é um sensacionalismo que eu não quero. Não é o que eu gosto. Fiz umas camisetas, rolou um negócio massa entre a comunidade LGBT, tem conquistado e tem o respeito da galera pela identificação, mas saiu do controle. É cobrança mesmo. Chegou uma época que a galera me via nos cantos e precisa de uma banana para isso, tem que colocar uma banana não sei onde, tem que fazer tal coisa. E ela disse, eu sei que precisa e sempre vai precisar, mas tem muita gente trabalhando também, eu não quero pegar esse peso não, né? Porque virou quase uma cobrança para que ela fizesse esse tipo de trabalho e ela disse que bateu, assim, não, é too much, assim. E aí, Carol também, que não fez parte da minha pesquisa, mas ela trouxe, ela também tem uns trabalhos de reperformance super interessantes, assim, e ela falou disso, né, que durante muito tempo se questionou também, poxa, mas meu trabalho tem sangue, tem corpo da mulher, tem coisas que se repetem, e ela disse que começou a ver o trabalho desses artistas, e isso ajudou, pronto, né, olhando o entorno, ajudou a perceber que ela não está sozinha nisso, de mostrar a intimidade, o corpo nu, né, em trabalhos de arte, os dores, o sangue. Ela acredita que ainda precisamos criar nossas imagens desse corpo, cuja representação até então foi idealizada e estabelecida por homens. Nós, mulheres, não saímos das questões identitárias porque estas não se esgotaram, né? Então, uma coisa que eu percebo sempre é isso, é um não querer entrar nessa amarração, mas, ao mesmo tempo, perceber que ela ainda é necessária, né? Sempre Irma, que se considera feminista, acha que a arte tem que
tem que ser, né? É política e essa última fala também da Mariana de Matos, que eu trago ela mais como uma referência teórica, até ela não entrou na minha pesquisa como artista, mas ela é artista visual, poeta. E ela diz, né, eu trabalho muito com a palavra e fico constrangida de ter que dedicar tanto tempo na minha vida para falar sobre sistemas de dominação. Eu penso muito enquanto artista, nossa, eu estou gastando tanto tempo de vida para desestigmatizar coisas, reescrever coisas, para falar de outras referências, mas eu estou tendo que encarar tanto a construção dessa ruína, que acho que a gente deveria caminhar dividindo responsabilidade, né? Então, ela fala de como é cansativo, ela tem uma entrevista dela que ela fala, eu quero falar sobre amor, eu quero falar sobre qualquer outra coisa, assim, não quero ter que estar falando sempre da luta que é nessa construção e esse sistema de dominação. E a última coisa, último slide, eu queria trazer 3 citações que eu acho que também vão ajudar um pouquinho a conversa para a gente amarrar isso. Eu acho que elas ajudam a amarrar. Né? Essa da Pollock, né, que ela fala, o estereótipo feminino, sugerimos, opera como um termo necessário de diferença, pelo qual o privilégio masculino, nunca reconhecido pelo sistema pela arte, se mantém. Nunca dizemos homem artista ou arte de homens, simplesmente dizemos arte e artista. Essa prerrogativa sexual escondida se encontra assegurada pela asserção de uma negativa, um outro, o feminino como um ponto necessário de diferenciação. A arte feita por mulheres tem que ser mencionada e logo depreciada, precisamente para assegurar uma hierarquia. E aí depois tem essa fala falando sobre o feminismo, né? Da Tânia, que ela fala, esta talvez a razão de sua aceitação na academia, já que perdeu sua força de indisciplina, de indignação e se tornou uma categoria domesticada, que não representa nenhuma ameaça para o patriarcado e sua história dita universal, da qual as mulheres são apagadas. O gênero assim utilizado afasta o perigo dos feminismos, de sua insubmissão, de seu desejo de transformação. O gênero que não problematiza, apenas descreve, submete-se às garras do patriarcado, que renascem sem cessar e se agarram sobre novas superfícies para reproduzir os mesmos esquemas de poder. E, por fim, essa fala da Mariana também, não existe um lugar que é universal, sobretudo no mundo. Os artistas muitas vezes escorregam no sabão da universalidade, não artistas negros, porque artistas negros produzem arte identitária, e ela contém ironia. Artistas brancos escorregam no sabão da universalidade e acham que podem representar tudo e a todos a revelia. Isso constrói um mundo em ruínas que a gente está tendo que enfrentar hoje. Bom, agradeço sua paciência. Pronto, esse era o material que eu queria trazer, para a partir disso também a gente poder conversar sobre, né, de que forma isso tocou, se quando vocês viram as imagens veio algo que depois com a fala foi rebatido ou foi modificado, ou o que vocês pensam disso, enfim, sem perguntas e coisas assim. Bom, vou abrir aqui o microfone, então, só para abrir a fala das demais pessoas aqui. Não é para ser a primeira. Vou ter que chamar. Eu posso falar? Estão me ouvindo bem? Estamos sim. São muitas coisas, né, Marina? Assim, eu não conhecia a tua investigação, tu estiveste no meu grupo de bordados, uma vez com a tua filha, né, pequenina, e a gente teve aquela situação em que é muito comum, né? Assim, gostei muito de ouvir falar da tua investigação, e são muitos pontos que a mim tocam profundamente, né? De como, que é o que eu me questiono, e isso de alguma forma surgiu na tua fala, que é de como alguns meios, inclusive o nosso corpo, né, feminino, ele em si já é um meio político, né? É inevitável, por exemplo, eu que trabalho com bordados, não aliar isso a uma discussão sobre o fazer feminino, porque foi um trabalho, um meio, né, de expressão estigmatizado, né? E tu trouxeste outros tantos, né, o crochê, objetos de casa, né, que tratam da intimidade desse lugar do lar,
e de como esses mulheres lidando com esses meios trazem uma discussão política que é inevitável, por mais que elas não se proponham a isso, né? É uma coisa que, que perpassa, né, aquilo que eu investigo e me toca na tua fala também, né? E essa relação que está entre o corpo e a intimidade, né? O corpo e a intimidade da mulher que fica entre o prazer e a violência, né? E de como essas artistas puderam lidar com isso, né? E trazer essa questão para a discussão entre o prazer e a violência, né? Nessas imagens, só já partilhando nas imagens que tu mostraste, as coisas que eu escrevi teve muito ligado a isso, né? Dor, solidão, descoberta, violência e prazer, né? Como tudo isso está misturado. E tem uma coisa que eu acho que aí tu já falaste, e é uma coisa que passa também a minha investigação, que é de mulheres artistas não se reconhecerem feministas, mas que pela sua obra trazem um posicionamento político e elas são cobradas por isso, né? E de como isso ao mesmo tempo aprisionam elas, né? E eu queria saber se essa é uma fala marcante em todas elas, eu vi que em algumas sim, mas se essa foi uma fala marcante, se trouxe algum aspecto assim para a tua investigação, né? Essa questão de mulheres artistas que não se propõem a ser feministas e são cobradas por esse posicionamento através do meio que elas utilizam. Ai, obrigada pela tua fala. Então, das artistas que eu conversei, todas se identificaram como feministas. Agora, algumas com essa inquietação, tipo, sou feminista, mas não quero levantar bandeira. Sou feminista, mas não quero ser colocada nesse lugar. Outras, não, né? Como Irma, como Joana, algumas que são mais, não, eu sou e é isso mesmo, e eu levanto essa bandeira e é necessário que se levante, né? Então, não teve muito... Agora, esse incômodo de um engendramento, né? De uma tentativa de, ai, então você é uma artista feminista. Então, a maioria delas, eu acho que, realmente, eu acho que tirando Joana e eu acho que tirando duas, a maioria delas se incomodaram com isso, assim, sabe? Era uma questão, por que isso? Porque começa a gerar uma cobrança, começa a gerar uma expectativa do tipo de coisa que você tem que produzir, né? De como você deve... É curioso, porque eu vejo eu, enquanto pesquisadora, e já ouvi coisas do tipo, mas tu pesquisa isso e tu faz esse tipo de coisa, mas tu é feminista que faz... Então, começa a rolar uma... Teve até no evento, ai, lá no... Na festival lá, feminista, que eu participei, Feminismo sobre rodas. do feminismo sobre rodas, e aí teve uma performance que era isso, né, que falava da feminista perfeita, de como deveria ser uma feminista perfeita, o que é que ela podia fazer, o que é que ela não podia fazer, o que é que ela podia falar, como ela podia... Então, começa a gerar também, e eu até me questiono, não sei se no final das contas, eu acho que é essa tentativa, né, de diminuir também, porque é colocado como um lugar já definido, né? Como uma espécie de aspecto limitante à sua arte, seria Limitante, isso? sim, sim. Uhum. Mas tiveram, por exemplo, eu acho que foi Beth também, que falou, não, eu sou feminista, eu acho que tem várias ações, mas eu não quero meu trabalho aliado a isso, meu trabalho não tem nada a ver com isso, e, enfim, é Maria de Maria. E obrigada, Rosa, que ela ela apresentou uma performance na exposição do feminismo sobre rodas. Obrigada. Aí eu fico pensando sobre mais uma camada de prisão, né? No campo das artes, é uma coisa que lidar com o corpo feminino, lidar com a violência e, ao mesmo tempo, ser cobrada por isso, e isso virar uma prisão, não um lugar de liberdade, né? de estigma. Enfim, são muitas questões. Obrigada, Marina. Obrigada. Alguém mais pode falar sobre
Porque sempre ouvem as imagens ou a partir da conversa? Eu posso animar a festa. Pode. Como se trata de uma série de manifestações artísticas provocatórias, eu vou também usar esse tom meio provocatório, que é o meu. Portanto, primeiro uma coisa, em minha opinião, eu não preciso legitimar nada, não estou aqui para legitimar coisa nenhuma, mas o meu apreço por toda a revolta contra a discriminação, não é? Que é o terreno que eu piso. Ou seja, toda a revolta, seja de quem for, contra a discriminação, contra este mundo, este Estado, esta sociedade, vive numa catástrofe permanente e que se aguenta na base da discriminação, é uma coisa que me incomoda e que me move, e, portanto, tudo o que estiver nessa direção, para mim, tem o meu apreço. Não tenho qualquer questão. Também estou de acordo com uma afirmação que é feita de que a arte das mulheres é arte, ponto final. Não precisa ter católico, não precisa ter designação nenhuma identitária. Eu acho quem assume esse sentido identitário está a dar um tiro no seu próprio pé. Porque eu acho que um artista é um artista, a arte é arte. Agora, a arte pode ser muita coisa, a arte pode ser muita coisa. E eu acho que na discussão, eu acho que aí é que era interessante, do meu ponto de vista, discutir. Porque assim, eu não posso estar aqui a falar do problema da luta pela discriminação, quanto à discriminação das mulheres. Eu não sinto. Eu tenho uma compreensão racional, política, intelectual sobre isso. Mas eu não tenho, de forma nenhuma, porque o meu corpo é outro, minha cultura é outra, eu sou um outro. Portanto, eu não posso falar por aí. Mas o que me interessa falar não é falar de como é que a mulher, ou as mulheres, ou como é que os outros, sejam de que natureza for, sejam os negros, sejam os brancos, seja o que for, quem está nesta luta contra a discriminação, quem está aqui, o que me interessa saber é, está aqui nessa luta contra a discriminação no sentido de se envolver e de engrossar um comum contra esta política ou não. Porque nós podemos vulgarizar muito, por exemplo, dizer a arte é política. Toda a arte é política. Toda a arte. O que tu mostraste, quer do Manet, tudo isso é arte política. A arte tem toda essa presença. Seja ela figurativa, representativa ou não, ela tem essa presença. A questão é que política é que ela tem. Como é que ela se insere na luta política, na discussão política? Não é? Com que sentido é que se... Porque pode estar inserida, pode ser arte política, mas numa corrente, ou envolver-se numa corrente que quer, no fundo, alimentar o existente e quer encontrar mais espaço no existente, mais lugar, mais prestígio, mais lucro, mais mercado, no que está, ou é uma inserção que é conflitual com o que está reinante. Não é? Porque não podemos, do meu ponto de vista, isso é um esforço que eu faço pessoalmente também, que é o que é arte. A arte não é uma coisa que, se nós não discutirmos, não dissecarmos como é que o conceito de arte foi construído por esta sociedade, em defesa desta sociedade, e não nos colocarmos perante esses dilemas, esses questionamentos que a arte incorpora, dificilmente nós podemos dizer como é que nós, no campo da arte, assumimos a prática artística no sentido antidiscriminatório, no sentido de uma defesa de uma política que seja uma política que contraria o existente. Que nós podemos estar a fazer uma intervenção artística que, no fundo, alimenta todo o mercado, alimenta o sistema. Porque este sistema que nós vivemos, ele é tão ardiloso. Eu hoje ouvi uma conversa na rádio, enquanto vinha a conduzir, uma coisa interessante que me inquieta um bocadinho. Era uma senhora a fazer uma análise, uma estudiosa, uma investigadora, a fazer uma análise
de que na Europa a população europeia está a decair grandemente. Toda a gente sabe isto. A diminuição da população europeia só está a ser equilibrada pela imigração. Mas o que ela fazia uma análise é a diminuição da população inglesa, da população europeia está a obrigar a trazer para o mercado de trabalho com uma presença mais intensa a mulher. Ou seja, ela dizia que independentemente de hoje a sociedade entender que a mulher tem o mesmo espaço, mas por outro lado a própria sociedade quer absorver isso no sentido de enriquecer a própria sociedade e não dar presença à mulher para que ela seja subvertora, com um pensamento diferente da política, com um modo diferente de sentir a política, com uma relação do seu corpo, da presença do seu corpo de uma forma diferenciada, fazer uma política diferenciada, fazer uma ação diferenciada, fazer uma gestão profissional diferenciada, fazer uma intervenção profissional. Portanto, esta sociedade ela tem mecanismos muito ardilosos e sedutores para, perante uma indignação que é positiva e sadia, incorporá-la a favor do próprio sistema. Tem sido assim, analisando a história. E a arte tem sido ao longo da história, em qualquer padrão, ela tem alimentado isto. Ela tem servido para isto. É evidente que a arte também tem servido para contradizer a isto outras posturas. Mas eu acho que é preciso clarificar-vos nas abordagens, de facto, o que é... qual é a direção política, qual é a direção da construção de uma alteração política de um comum e não de cada um, do artista como autor, etc, etc. Como é que estas coisas se discutem? Se não discutirmos este problema todo, nós podemos estar a cair na esparrela que esta própria sociedade nos oferece e onde nós vamos rolando. Isto foi só para animar o debate. Eu estava aqui pensando numa coisa também. Demora um pouquinho, mas chega, né? Os pensamentos, assim. Vai chegando devagar. Mas acho que principalmente quando Marina apresentou o trabalho, por acaso, de uma pessoa que eu conheço muito bem, que é de Lisandra Santos. E que ela se apresenta com todas essas camadas, assim, né? De que ela é mulher, de que ela vem do interior, de que ela tem tal idade, de que ela... Todas essas camadas, assim, tá nessa apresentação que ela faz de si própria. E acho que é interessante trazer isso porque a gente tem conversado muito sobre posicionamento, né? Assim, na academia, nessas práticas de autoria, vamos dizer assim, seja a pessoa que é artista, ou que é investigadora, ou que seja lá o que for, é de saber de onde você parte, qual é o seu lugar, da sua subjetividade no mundo, assim. E não sei, eu fiquei pensando nessa ambiguidade dessa arte identitária, né? Ou dessa palavra mesmo, identidade, de que maneira ela é, de fato, uma prisão, né? Porque ela mata um pouco assim, o que pode ser múltiplo, o que pode ser o que a gente não sabe ainda o que é, né? O que nem a própria pessoa sabe que pode ser um dia. Ao mesmo tempo, ela... Não sei se ela também não é um suporte do entendimento dessas interseccionalidades também. Assim, eu não consigo, para mim é uma questão não resoluta, né? Acho essa coisa de é preciso as identidades são necessárias, as identidades não são, isso é muito simplista, né? A questão é muito mais complexa. Mas eu fiquei com isso assim na cabeça, não sei se relaciona também com o que Paiva trouxe, mas falei porque estava na hora, fervilhando. E eu estou ouvindo a tua fala e fiquei pensando que, como a Marina trouxe, né, identitário é tudo que não é hegemônico, né? Mas o hegemônico também é identitário. É masculino, é branco, é ocidental, não é? Traz todas essas camadas, mas por serem universalizantes, a gente entende como algo dentro da normalidade. Não é?
como tu falaste, a coisa vai vindo depois. Você foi falando e eu fui realizando, realizando isso, que, na verdade, tudo é identitário. Uns reconhecidos como sim, outros não reconhecidos porque escolhidos como hegemônicos. Não sei, também estou E aqui a pensar. é curioso, porque se a gente for pensar nessa questão que a gente está falando como fator de diferenciação, na verdade, identidade, se a gente for estudar a palavra, é aquilo que é idêntico, né? É aquilo que é o idem, é aquilo que é idêntico, que se repete. Então, até quando, no mestrado, quando eu estava estudando sobre isso, o que eu tentava encontrar eram processos de singularidade, né? Onde a gente consegue expressar nossa singularidade, porque a identidade, ela pretende, e de fato, quando a gente fala, e eu acho que as pessoas tentam colocar essa ideia de uma arte identitária, é tentar jogar tudo no mesmo bolo, né? No final das contas, é tratar tudo como igual, né? É tratar quando não é, né? E é interessante a gente ver isso como fator de diferenciação, quando é uma diferenciação disso, né? Do que é tido como universal, mas no final das contas é uma tentativa, de novo, de deixar tudo na mesma sacola, assim. E é isso, eu concordo também com algumas coisas que Paiva levantou e que depois Luana também trouxe, então, tudo finalizou agora. E é uma questão que também me inquieta, né? Porque eu acho que se a gente também não, se esse movimento não tivesse acontecido, muito provavelmente as coisas estariam muito iguais como eram tanto tempo atrás. Então esse movimento é necessário, né? A gente não pode querer dizer, não, vamos tratar todo mundo como igual e tá tudo, não dá, né? A luta ela tem que existir, ela precisa dessa força, ela precisa de uma bandeira. A gente precisa dar nome às coisas para lutar e para pronto. Então isso é uma coisa que eu acho que todo mundo fica nessa, né? Entre a necessidade de uma afirmação para haver uma luta e para haver uma busca por espaço, e ao mesmo tempo não querer dissolver tudo num saco só, assim, né? Nessa bandeira. E aí outra coisa que eu queria. Me fugiu agora. Relacionada. Ah, sim, e eu acho que, pronto, como a gente vê, é tudo muito complexo, é tudo muito imbricado. Então, eu acho que essa construção, a gente também não pode diminuir isso, assim, porque eu acho que essa construção de outras imagens, de outros corpos, de outras formas de olhar para esse corpo, de outra forma de olhar para esse sangue que seja, para essa vagina, para essa mulher que seja, para esses outros corpos, né? Ela é extremamente necessária para alterar o nosso modo de se colocar no mundo, né? E a gente sabe disso também, de como as imagens batem, de como elas reverberam, de como elas trazem a questão da representatividade. Então, e de como isso também gera ações, né? Então, as próprias ações, se você tem uma mulher que está perto de você e que é não binária, ou uma pessoa que é não binária, ou uma mulher que deixou os pelos crescer, ou qualquer coisa, aquilo gera um estranhamento e aquilo vai gerando fissuras também, né? Vai gerando a possibilidade da pessoa dizer, poxa, eu também me identifico com isso, eu também quero poder agir assim, eu também... E por isso essa questão do modo de vida, né? De ver como essa quebra nesses clichês e nesses padrões vão gerando desvios e outras formas de ser. Tanto que a gente tem visto uma pluralidade muito maior, né? E singularidades sendo expressadas agora com um pouco mais de possibilidade. Eu posso partilhar um pouquinho também do devaneio que eu tive com a apresentação da Marina. E começou pela a ideia do que se pensa sobre arte feminista, né? E para mim já veio, como acho que para muitos de nós, assim, a ideia do... A gente já percebeu e depois ficou muito mais claro que é como se fosse uma ideia de nicho, né? Nicho para responder mercado, nicho para para reduzir determinados acessos, no fundo, para deslegitimar ou legitimar por partes determinados grupos, né? E essa palavrinha do legitimar, que depois o Paiva também comentou, acho que ele pode ser é um grande mistério ali dessa história da arte, do que porque estamos todos correndo atrás de uma legitimação, assim. E o que é essa legitimação, o que é esse pilar tão importante assim na fundamentação do que é arte e o que não é arte, assim, é muito bizarro. E aí
antes da Daniele, que não conhecia, falar do bordado, eu já estava fazendo um paralelo em função das imagens, né, que estão muito voltadas à parte imagética da materialidade e da função do que aquilo representa. Daí eu fiquei muito criando um paralelo entre o bordado e lembrei, por exemplo, por que é associado ao bordado uma arte menor, todas as aspas, e uma questão geracional, sempre ligada ao corpo da mulher, como vai produzir aquele tipo de... usar aquele meio que não tem gênero, né, nem tem identidade, para demarcar e depois legitimar a deslegitimação dentro do sistema da arte. E, por exemplo, quando eu lembrei, em paralelo, como se um artista homem faz uma instalação com enxadas e martelo, não é sobre o trabalho de um artista homem, do trabalho braçal, mas é sobre o contexto laboral, da luta de direitos do trabalho por trás. E o bordado. E as horas trabalhadas, que não poderia ser material também para discutir as mesmas questões laborais, justiça de trabalho, justiça laboral. Tem muitas outras camadas, né? A segunda, terceira jornada, vida doméstica, enfim. Poderia ser muito também um material que trabalharia, por exemplo, as questões de justiça laboral. Mas depois eu pensei de volta. Bom, mas esse artista que eu estou pensando, o Linhares, ele fez a instalação que chama Museu dos Paus, que também faz uma metáfora muito grande, a ideia fálica. Então, eram vários hastes de paus, de machados e pás, e tudo desses instrumentos da vida agrícola. Eu lembrei que também era um homem não branco, latino-americano. Eu acho que ele é boliviano, chileno, não sei, mas é latino-americano. Aí, eu pensei, também passa por um processo de nicho, porque ele foi categorizado dentro do sistema da arte numa Bienal por o homem latino-americano que faz o trabalho nos territórios da história da colonização, né? Ou seja, do trabalho escravo, com uma pessoa não branca e vem para o museu e tem acesso, e ele só pode expor o que se refere a um determinado tipo de trabalho. Aí, paralelo, eu já fui pensando de uma artista que é a Sarah Lucas, que também tem uma representação muito grande, tem valor no mercado, em que constrói, tinha corpos de mulheres, recortes de esculturas que só a vagina fumando um cigarro. E aí ela não é uma obra de uma artista mulher, por partes deve ter pessoas ridículas que devem só colocar nessa situação, mas ela é vista como uma artista provocadora. Então, da mesma forma que ela não tem esse recorte de identidade no trabalho dela, da mesma forma como uma artista mulher, como também o Wolfgang Tillmans não é um fotógrafo gay, assim, ele é um fotógrafo, como ela, a Sarah Lucas é uma escultora. E aí eu queria saber da Marina como que ela percebe, trabalhando com as mulheres artistas de Recife e vendo toda essa pesquisa que está com esse perfil de identitário por trás da produção artística, quando se confronta com um cenário não do Sul global, assim, uma questão mais se consegue, porque assim, provavelmente vai ter mulheres inglesas que vão passar por processo de dizer essa arte feminista ou qualquer coisa, mas por muitos momentos talvez não, e já houve convergências ou similaridades nesses processos, assim, entre uma leitura decolonial e interseccional, como também falou a Luana. Foi um devaneio total, desculpa. Falando, deixa eu ver se eu entendi tua pergunta. Se eu tive contato com outras artistas que não do Brasil, para pensar essas questões. Eu imagino que sim, mas como que funciona quando você coloca essa leitura paralela, vendo o que acontece em Recife e qual é o panorama de um lugar que não é do Sul global? Qual é o cenário? Como que você tem percebido isso, assim? Não sei, talvez Portugal talvez seja um bom lugar, né? Porque não é um lugar de encontro, né? Também eu não sei. O que a Rita tá rindo? Me ajuda. Não, é porque quando tu estavas a dizer
se ela tinha percebido, por exemplo, como é que era o trabalho das mulheres em Inglaterra e depois disseste, não, também pode ser Portugal, e eu estava a pensar, não sei se É, exato, é muito polêmico, porque de Portugal, teoricamente, é a Europa, um lugar de encontro, mas aí, não. Eu, 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 por acaso, comecei a conversar com artistas portuguesas, porque eu tinha a ideia de dar continuidade à pesquisa aqui no meu doutoramento não coube, né? Não ia caber. Nem metodologicamente seria interessante, porque minha relação com o Recife é muito mais forte do que a relação com Portugal, e isso é uma coisa desleal. Mas, não, assim, eu achei, inclusive, se eu posso falar dessa forma, assim, o debate ainda muito atrás, sabe? Coisas que no Brasil a gente já está tentando se libertar e já está tentando correr um pouco dessas amarras. Eu acho que das artistas que eu, pronto, também não tenho um grande conhecimento, das artistas que eu conversei, eu senti ainda essa discussão chegando e ainda enfrentando muito aperreio para chegar, sabe? Uma coisa que ainda, inclusive em bibliografia, inclusive em outras pesquisas, e inclusive ouvindo de amigas também que estão tentando fazer pesquisas e que sentem esse embate dentro da universidade. Então, parece que a coisa ainda está, não sei, eu tô... Mas mesmo pensando, não sei, artistas que... Não sei como está atualmente, né? Mas artistas de outros eixos, assim, daqui da Europa e tudo, que também falavam desse processo, não só da dificuldade que é essa produção e esse engendramento, como até de receber retaliações ou de coisas assim, por serem tidas como mulheres muito loucas ou que estão fazendo coisas muito absurdas e que por conta disso não pronto, tem casos até de artista que teve o filho tirado, sabe? Assim, que o filho foi porque consideravam que era... Então, tem algumas situações em que você vê isso meio que se repetindo também. Mas aqui em Portugal eu teria que investigar mais, mas do que eu vi eu sinto um pouco a coisa um pouquinho mais para trás. Se posso dizer assim. se calhar não é atrás ou à frente. Não, desculpa, o termo foi péssimo, né? Atrás que eu digo, em termos de discussão, ainda está em outro lugar. Não, foi ruim. E eu acho que, pronto, eu não tenho, isso é uma coisa que me travou também na pesquisa, sabe? Porque eu via que eu não tinha como entender o porquê dessa diferença dos lugares onde esse debate está, né? O que levou? Será que foi uma necessidade maior de luta e no Brasil, por todas as circunstâncias que tem, toda a violência excessiva e tudo isso, e por conta disso a coisa tem que ser mais combativa, e aqui não tanto? Será que eu não tinha material para isso, assim? Então foi uma coisa que eu também recuei, porque eu não consegui fazer essa leitura a fundo e entender mais ou menos como é que esse debate vinha surgindo. Então foi uma coisa que eu ainda não consegui chegar. Quando há É silêncio, interessante. Oi, pode falar. quando há silêncio eu faço de entertainer, para quebrar o silêncio. Não, porque eu acho que assim, a forma como no Brasil, determinados setores no Brasil estão a encarar este problema, a encarar esta situação e esta luta e esta ação, é diferenciada do que estão noutros países. É sim, é sim. Pensar que a forma como isto é encarado lá deve ser expandido para todo o mundo, não é porque em cada lugar há uma história, há um contexto onde as coisas têm sentido. Não é? Portanto, eu penso é que este problema é um problema muito complexo e eu acho que acarreta, obriga, digo eu, a fazer, a decompor, a destruir o que nós pensamos o que é arte. Porque a ideia que nós temos, seja nós, seja no Brasil, seja noutros sítios, sendo de formas diferenciadas, foi construído por um conjunto de estruturas. Por exemplo, a questão da a arte europeia hegemónica, que é uma arte que corresponde a esta sociedade, é uma arte que tem, desde a sua origem, um grande fulgor discriminatório, do ponto de vista que é das elites sociais que tinham acesso à arte. Acesso e os artistas. Porque tudo o que não era
mesmo os lugares nas escolas de arte, tudo isso, era rastreado do ponto de vista social. E os artistas que nós temos, fizeram uma análise aqui em Portugal, os artistas que estão consagrados, são os artistas que vêm de uma elite social, económica, financeira, do ponto de vista do relacionamento de mercado, etc, etc. Porque a arte foi durante muito tempo, então com a modernidade isso acentuou-se, foi um instrumento das elites. Foi um instrumento das elites. E isso construiu um conceito de arte que se espalhou até nós, que se espalha até nós. Independentemente, durante todo este percurso, aqui nesta Europa branca e masculina e hegemónica e tal, ter havido muita dissidência, muitas tentativas e muitas lutas de diferenciação. Também é preciso estudar e entender, não é? Eu acho que é preciso desdobrar um pouco aquilo que nós pensamos de arte, que nos dá uma paz e uma tranquilidade para dizer nós entendemos a arte assim. Não, a arte hoje, socialmente, é um instrumento forte da corrupção, é um instrumento forte do mercado financeiro, é muito do ponto de vista da criação, de uma sedução do gosto, comandada pelas elites para toda a gente. A arte tem essa força toda. Eu acho que, do meu ponto de vista, é preciso desdobrar um pouco isso. É preciso nós entendermos qual foi as controvérsias que há sobre isto. Não é? Que não são são coisas de alguma complexidade. Porque é que os artesãos, as artesãs, não são artistas? O sentido é o mesmo. Porque a arte aprisionou-se num setor elitizado da sociedade e está fechado aí. O que está fora não conta, não presta, é secundário. Nós até podemos fazer, como alguns artistas fazem, de vez em quando convidar um artista, um artesão para vir não sei o quê e tal. Não é? Ou como o grande aparato que se fez aqui em França com aquela exposição Les Magiciens de la Terre. Se convidaram os grandes artistas europeus para fazer um folclore, um bocado para dizer que nós também a Europa estava atenta, e os críticos de arte, atentos ao que se passava em todo o mundo. Não é? Mas o ardil está sempre no mesmo lado, ou seja, aprisionar a arte neste bloco, neste grupo elitizado. É por isso que, do meu ponto de vista, nós não devemos estar tranquilos quando falamos de arte. Devemos trazer sempre esta reverência. E é engraçado, porque isso realmente é uma questão que na tese a gente também conversou sobre isso, sobre essa questão da legitimação, né? E era curioso como, mesmo as artistas criticando esse espaço, que é legitimador, e quem está, né, todas querem entrar, porque todo mundo quer dinheiro para contar essa história, então é uma forma de sobreviver. Então é sempre uma tentativa, né? Eu critico esse lugar está cheio de tá tudo errado, né? Foi construído de uma forma muito, mas eu preciso entrar nele para poder, né? Então até Cristina até fala isso também, né? Eu era só ceramista, então eu tive que começar a fazer umas coisas mais para poder ser artista, porque então eu era ceramista e tem essa, né? E as meninas também que pronto, que a outra disse, eu comecei a me considerar mais artista quando eu expus no Mamã, né? Que é um espaço já reconhecido, um espaço. Então de fato é muito complexo, né? Porque é uma urgência de criar outras formas de produção e de conseguir ocupar outros espaços, mas ao mesmo tempo esbarra nessas questões de sobrevivência, de aceitação, de troca com o grupo também, né? De querer fazer parte desse grupo. Sim, eu acho que há uma questão que estava aqui, eu estava a pensar já desde que tu apresentaste a ideia de tratar não só as mulheres artistas, mas os seus modos de vida. E eu fiquei sempre a pensar quais seriam os modos de vida das artistas com quem tu trabalhaste. Porque no fundo, e eu acho que até chegámos a uma altura a conversar quem eram essas mulheres e um esforço inicial que tu tentaste para que fosse mais plural e depois percebeste, ok, é este o grupo que me é mais próximo, vamos assumir que é esse o recorte e tal. Isso muito porque nós percebemos hoje que o desafio e a necessidade daquilo que o Paiva aqui chama da luta contra a discriminação, não é?
e perceber que da diferença e das diferenças, não é? E da luta intersetorial que a Luana também estava aqui a trazer, é de facto um esforço que tem que ser feito, mas que muitas vezes não está ao nosso alcance, a não ser que se forcem relações e que se force uma proximidade que às vezes não temos no tempo de pesquisa, no caso, em que se está a fazer. E quando eu me referi à questão do modo de vida, estava a pensar o que no caso mulheres, mas poderiam ser outras pessoas, não é? O que a pessoa artista faz quando de repente alcança esse lugar de legitimidade, ou todo o percurso, ou no próprio percurso, até enfim, se calhar não há topo da carreira, mas vai, em todo esse desejo de legitimidade, o que uma pessoa faz com essas conquistas, como é que trabalha com as outras pessoas que está consigo e como é que ela própria, mesmo estando a lutar num sistema de dominação, no caso estamos a referir ao sistema de dominação da arte, mas também um sistema muito masculinizado, muito patriarcal, mas como é que nós próprios também reproduzimos essas formas de nos relacionarmos uns com os outros, quer entre relações de poder, quer bom, toda essa hierarquia que nos modela, e a tentação, não é? A tentação que é nós de alguma forma mantermos a força e o combate em relação a fora, aquilo que é um sistema muito maior. Havia algumas situações em que se falava de ruína, quer dizer, todos nós percebemos a ruína que é o próprio mercado da arte e mesmo a academia, no caso da pesquisa, mas como é que nós, entre nós, também precisamos de nos inquietar. Nesse aspecto concordo com Paiva, não só em relação à arte, mas em relação às relações no geral, com o local onde estamos, com as várias formas de fazer, quer das artes populares às artes ditas de elite, enfim, todas essas categorias, e entre os vários sujeitos, não é? Pronto, fiquei a pensar sobre isso, não é? Como é que nós, para nos colocarmos em luta contra uma coisa muito maior e muito mais encerrada naquilo que seria a instituição, ou o homem branco, ocidental, classe média, não é? Mas como é que nós também reproduzimos essas formas de opressão sobre os nossos pares, ou sobre os nossos, ou sobre quem hierarquicamente está abaixo de nós, ou sobre como nos submetemos também a outras entidades também. Pronto, fiquei a pensar sobre isso, sobre como é que nós próprios, mesmo estando na luta, produzimos formas de opressão. E fiquei a pensar também, fiquei curiosa a pensar se aquela questão que tinha surgido, eu acho que apontei aqui que tinha surgido no início, que era, acho que foi a Dani que perguntou se havia mulheres que não se consideravam feministas, mas cujo trabalho envolvia de alguma forma as temáticas mais esperadas, digamos assim. Era qualquer coisa assim, não era? E eu fiquei a pensar que não só nas mulheres artistas, mas em tantos outros grupos que estão determinados por uma nomenclatura qualquer, o quanto as pessoas se querem libertar dessa nomenclatura, e concordo com isso que tu dizias, Marina, que nos faz diminuir, que faz tipo enrijecer, ficar fechado, e que todas as pessoas têm este sentimento de quererem estar livres. Resta saber o que é que nós estamos, ao que é que nós nos sujeitamos para pensarmos que estamos livres. Pronto, era assim, mas é sempre inquietante pensar nestes termos todos da arte identitária, das mulheres, e, enfim. É engraçado, porque eu acho que nesse aspecto, né, Bell Hooks me iluminou assim, a vida
em pensar muito isso, né, do feminismo não como essa luta de gênero ou qualquer coisa do tipo, mas como uma luta contra esse sistema que a gente reproduz, né, que é opressor, que é hierárquico, que é violento e da gente olhar para isso. E eu até falei com Rita, né, de como para mim era um desafio também pensar em ampliar a pesquisa, e hoje mesmo que eu falei uma besteira, mas assim, de como é difícil pensar em ampliar essa pesquisa para outras geografias, para outros contextos, e não olhar para isso como, né, está certo, está errado, está atrasado, está à frente, ou está, né, porque de fato é outro contexto, né? Eu lembro que o Marcos trouxe uma vez, acho que não sei se o Paiva lembra, mas Marcos trouxe uma vez numa conversa que a gente está falando sobre material escolar, ele disse que levaram para uma escola, eu acho, em Moçambique, se não me engano, um material onde 2 homens se beijavam. E aquilo chocou todo mundo, e Marcos falando que concordou que aquilo foi muito violento, colocar aquela imagem naquele contexto, daquela forma, né? E se a gente for pensar, não, mas não é violento, né? 2 homens se beijando. Mas e você tentar entender por que que foi violento naquele contexto, você não olhar isso como uma coisa, sabe? E todo esse trabalho de quase de um deslocamento e não se colocar como eu estou sabendo de tudo e as pessoas aqui não estão sabendo de nada, ou como é que você... Nossa, eu acho que é um desafio imenso, assim, uma coisa que até pronto, me dá um nervoso, apesar de que também é isso, né? Eu acho que Eu eu acho acho que é muito rico também. que o deslocamento ele também não é só geográfico. É claro que, eventualmente, quando pensamos noutra geografia, e sobretudo sendo geografias que a gente desconhece muito, digamos que acabamos por mais rapidamente, embora, sei lá, com Portugal tu conheces e também também deslizamos nesse tipo de pensamento, de pensar que nós estamos mais à frente ou mais atrás, mas na verdade eu dizia que esse deslocamento é necessário em relação, ou melhor, é necessário na relação com qualquer pessoa, enquanto uma geografia, tendo em conta que tem a sua memória, tem o seu território, e depois, claro, que ampliar isso ao grupo ou ao contexto e à geografia a que essa pessoa faz parte, ou às geografias porque transitou, mas não só a geografia, como também cada sujeito com que a gente se relaciona, não é? E outra coisa que eu queria só trazer, assim, que você falou dessa... O que é que a gente faz, né? Quando se chega nesse lugar, ou quando a gente tem esse percurso e chega em algum lugar, ou tudo. E é curioso porque, por exemplo, eu vejo o próprio caso de Irma, assim, que conseguiu também, tem uma família que tem uma casa, e ela abriu um espaço, a Galeria Mau Mau, e ela fala que a ideia dela com a Mau Mau sempre foi ser um espaço, tanto é que ela tem projetos para mães, tem projetos de contraturno para criança, tem umas coisas que, nessa tentativa de fazer com que seja um espaço que agregue, que dê suporte, que mais pessoas do bairro utilizem, e ela fala como isso definitivamente não acontece, que as pessoas não entram lá, se não for artista, as pessoas não sequer entram lá na Mau Mau, né? Então, o negócio é muito enraizado, porque mesmo quando você chega e propõe e quer tentar fazer alguma coisa, Não é tão tem simples. todas essas, não é tão exato, você vai, e ela diz como é frustrante isso, né, de querer propor um outro formato, um outro projeto, e tem um muro ali, né, tem um muro erguido, grande, assim, que é difícil de conseguir ultrapassar, né, apesar das... Sim, aí eu acho que também entram as questões que acho que foi o Paiva que estava a dizer no início, que muitas destas lutas a gente faz com um horizonte de grupo, mas com uma necessidade muito individual, e isso às vezes faz com que os processos que já de si são lentos, os coletivos se tornem super individuais, e depois tens essa proposta, mas não tens relações. Não sei se é o caso dessa pessoa, não é? Sim, 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 sim. Olha, eu há dias falei num livro que eu li quando estive em Espanha a estudar, e encontrei, há bocadinho estava aqui à procura, encontrei o primeiro capítulo na internet, chama-se Histórias de Mulheres, Histórias del Arte, é escrito por uma historiadora espanhola, e na altura que eu li foi super importante porque ela faz assim uma espécie de beca assim, na história da arte em torno de várias questões. Porque é que não houve grandes mulheres artistas, o que é que aconteceu no século XIX, as questões da genialidade,
as questões do mercado, ela percorre todo esse arco até chegar aos cyborgs, às novas fabulações e tudo enquanto. Acho que é super assim mesmo. Eu não tenho, estava a ver se tinha aqui, mas tenho na estante de Portugal. Mas depois posso arranjar-te, ou quem precisar posso tirar cópias também, porque é muito bom. Seguramente que eu não conheço outros. Eu queria só partilhar essa coisa dos territórios, enfim, da minha investigação. Marina teve lá, às quintas-feiras eu estou com um grupo de bordados, em que a gente, enquanto borda, põe o corpo em movimento, a gente tem debates sobre o feminismo, sobre esse lugar, né? Esse lugar, sobre essas camadas, enfim, trazendo experiências muito pessoais e a gente politiza e debate sobre isso. E eu estou trazendo isso para colocar de como na investigação isso é complexo, porque eu vim para Portugal fazer essa investigação aqui, propus esse grupo de bordados num espaço de um coletivo já muito ativo, que é a Gralha, né? Que é um coletivo muito aberto, um espaço de discussões muito interessantes que têm acontecido, que podem enriquecer também a minha investigação. E no meu grupo eu só tenho mulheres brasileiras até agora, né? E ele é furado às vezes por algumas colombianas, mulheres sul-americanas, né? Portuguesas. Tive uma que foi uma vez ou duas, né? E isso é uma coisa que eu tenho conversado muito com a Rita, que conhece bem a minha investigação, de como é complexo, né? Quando a gente se propõe a investigar e inserir outras histórias e trazer outras questões, né? E o meu grupo, e eu tive todo esse cuidado de fazer um grupo heterogêneo e ele ter se mostrado um grupo homogêneo. Né? E esse grande desafio que é para mim, né? E ao mesmo tempo como isso pode enriquecer esse debate, né? Enfim. Eu também ia partilhar algo em torno da gralha. Então, Daniela, não sei como a gente não se conhece. Mas eu estava pensando em outro exemplo, pensando no sistema e todas as partes estruturantes tão importantes, mas às vezes a gente precisa criar artifícios simbólicos para entrar, né, na luta. E eu estava lembrando do dilema que aconteceu na Gralha, que é esse espaço transfeminista de político, de discussão, de fazeres. Eu sabia que existia o projeto de bordado, mas não sabia que era quem estava por trás, ou pela frente, ou no lado, enfim. E um dos dilemas, dos projetos que estão lá dentro é a biblioteca da Gralha. E é uma biblioteca política, ou seja, ela quer, através por si, como biblioteca, também dizer algo, né? Não só através do conteúdo dos livros que estão lá, mas o formato, como ela se apresenta à sociedade como biblioteca. E aí um dos problemas foram quando estavam a organizar a parte de bibliográfica ou de bibliotecário, atividade de pegar todos os livros, catalogar e tal. Catalogar, sim. E aí, por final, tínhamos vários livros de muitas autoras e etc. E usando o método tradicional universitário, né, branco masculino, caía sempre por identificar as autoras pelo sobrenome, que muitas vezes vem de uma herança patriarcal, de colocar o nome, né? E aí acabaram por decidir, não vamos usar Navarro, vamos usar Luana, não vamos usar Santos, sim, Paula. Então foi construindo dessa forma a estrutura da organização do arquivo interno. É simbólico, mas é de potência também na discussão quando a gente começa a se organizar dessa forma também. Pensei nisso também. A Marina estava sempre apresentando pelo nome das artistas, mas também tinha essa nomenclatura ali, então
Então, isso é a luta com a biblioteca, né? E com todo Aham. esse... Porque eu tive... Isso foi uma luta, assim, para você ter ideia, eu defendi minha tese em maio de 2021 e eu fui entregar na biblioteca em abril de 2022, assim, porque eu lutei muito, eu não queria, eu tive que mudar quase minha tese inteira, assim, detalhes, porque eu construí a tese de uma forma mais amorosa, digamos, e com outras formas de construção, e a biblioteca não aceitou, assim. Isso para Hum. mim foi um embate, porque eu fiquei, não quero mudar, eu muito queria entregar e queria terminar, e fiquei... Aí, tanto teve uma hora que eu nem sabia o que fazer, porque o que eu tinha escrito não cabia no formato que elas queriam. Eu disse, olha, eu não sei fazer isso. Vocês façam e vocês me digam o que eu tenho que fazer. E elas se reuniram na biblioteca, duas pessoas da área, para ver como podiam encaixar minha tese dentro do modelo, né? E aí eu tive que refazer tudo, de referência, de coisas que eu tinha feito diferente. Doeu, mas eu disse, sabe, é isso, a gente esbarra nessas coisas que você vai, né, no mestrado também foi isso, mas a gente pensa que não, né, mas são coisas que a gente pensa que é pequeno, mas que vai o tempo todo ali minando, né, minando, cortando. Paredes que vão pressionando, né? E colocando. E volta, aí só fica aquela saída, né? Que é só interessa pelo conteúdo, né? E não podemos sair. Da forma. É engraçado isso. Não é engraçado? Não, é depois que eu já me arrependi quando eu falei também. É engraçado. Como eu estou em cima de ti. Que mulher. Gente, deixa eu dar uma palavrinha. Dá para ouvir? Estão ouvindo? Isso, super. Pronto. Boa noite, gente. Obrigada, Marina. Mais uma vez te assistindo, né? Um pouquinho dispersa hoje, mas, enfim. Não, eu estava pensando assim, porque meu caminho, inclusive chegando nesse lugar aqui hoje, né? Dentro de uma universidade, né? Educação artística, e foi em outro trajeto, né? Foi dentro de uma outra relação com mulheres também, entre outras pessoas, não só, mas que vem por outro lugar que é exatamente dessa contra-arte, vamos chamar assim, que é de um aspecto mais desse comum, né, do lugar das artesanias, das questões das manualidades, e que a gente chega de fora e dentro dessa inquietude também vai se confrontando ali com as questões que são, na verdade, originárias dessa estrutura que a gente está inserida e está nos estruturando junto, e que a gente vê que essa comunicação, de fato, do que a gente pensa dentro de uma relação artística, e aí colocando aí nesse caminho mais assim, legitimado, entre aspas, né? De museus, dessas galerias, etc. E aí, falando agora, falando da Irma, pensando também em outras mulheres, como conheço também o trabalho de Cristina, conheço o trabalho de outras, né, outras pessoas que estão aí, Juliana Notari, que estão aí também configuram essas visibilidades dentro de um olhar para si enquanto mulher, enquanto corpo, que está aí tentando se encontrar, ou encontrar uma forma de se comunicar com esse mundo que é tão vem enrijecendo a gente de várias formas, né? E aí, nessa situação, essa questão da comunicação, acho que é muito... Eu fico pensando até que ponto a arte realmente comunica, o que é que comunica e para quem comunica o quê, né? Como essa comunicação se dá. Porque, pensando agora, voltando um pouco no tempo, no mestrado e agora no doutorado, essa relação partiu de um lugar que eu precisava reaprender esse lugar de me comunicar enquanto, assim, pensando nesse caminho das artes, né? De como é que eu vou chegar num ambiente, por exemplo, que foi no mestrado de um mangue entre mulheres marisqueiras, que eu via, tinha vamos dizer assim, um olhar dentro daquela poética, né? Daquele bioma manguezal, na água, na lama, as mulheres coletando mariscos, etc. Toda aquela ambiência que está ali, que nos envolve também a elas, mas assim, é de uma violência tão grande também dentro outro. Se a gente for pensar na forma como isso se coloca a partir da escuta que a gente faz do outro, assim, ou seja, de quem está ali cotidianamente dentro de uma outra relação que a gente entende como uma poética, né, dentro desse ambiente da arte, que é completamente contraditório dentro
Então, tem muitas vezes que eu vou observando os trabalhos, que são também trabalhos muito fortes, né? Por exemplo, o trabalho de Juliana é sempre muito forte, tem uma carga muito forte, inclusive violenta, nesse sentido de como ela se coloca diante desse mundo e como é que ela coloca o corpo, né, a serviço ou ali dentro de um deslocamento que produz, de certo modo, até violento, né, dentro do que ela quer traduzir ali enquanto imagem, que também é um processo dessa violência, né? Quer dizer, ela comunica uma violência que faz parte de uma violência que constitui... Entende? Eu não sei, eu fico assim, pensando um pouco nesse processo dessa comunicação, como é que se dá isso e como é que a gente também se reorganiza, né, de outro modo a partir desse lugar. Não sei, não é só da identidade, né, não é só dessa relação da arte, mas assim, agora no doutorado, enquanto lá no Quilombo de Conceição das Crioulas, tem essa discussão que eu estou tentando também refletir um pouco também aqui contigo, que é desse lugar, né, do que arte é essa, né? O que é que isso é considerado arte? Como é que eu vejo essa arte? Quantos lugares, diferentes lugares, não só geográficos, mas assim, de que percepções são essas que a gente entende desse lugar do artístico, né? Do artista e dessas relações todas que estão postas aqui na discussão. Pronto, era mais ouvindo bastante coisa que faz parte dessa relação, né? Também antidiscriminatória, de se posicionar politicamente dentro de um processo que não é só da arte, mas é de onde a gente está no mundo, né? De se colocar nesse sentido, né? De ter essas percepções que, por vezes, colocam a gente também em várias armadilhas, né? Uhum. Como disse Paiva, Rita, Luana, enfim, Dani e Orlando estavam comunicando algumas questões aqui, então era mais nesse sentido dessa comunicabilidade ou não, né? Do que está ali, de fato, engendrando nas pessoas e comunicando ou não, né? Dentro desse lugar do artista. Enfim. E é engraçado, só para tu falasse tudo isso, e para mim isso foi uma questão muito grande dentro da escrita da tese, tanto que minha tese ficou um bocadinho grande, porque, não sei, em vários momentos na verdade, quase a tese inteira sou eu conversando com elas, assim, sabe? Conversando com as artistas, porque tinha coisas que eu achava que não me cabia analisar ou falar sobre, ou ela já estava falando, né? Então foi meio que uma forma de tentar construir também essa tese de uma outra de uma outra maneira, e que inclusive foi na hora lá da banca e tudo, foi muito... Eles falaram que a tese em si tem uma escrita muito amorosa, isso foi dito por várias pessoas, assim, porque foi muito uma tentativa não de, né, de olhar, de captar, de julgar, ou de analisar, ou de fazer, mas de conversar junto com elas, assim, de me aproximar, de fato, né? Eu tive encontros com esses artistas que foram muito emocionantes, assim, chorei com Cristina junto, com Joana, a gente teve, com Lista, mas a gente teve relações muito, né, naquele momento, e eu tentei trazer isso nesse diálogo, sabe, também, nessa construção, nessa tessitura dessas falas, mas sempre tem, né? E no final também esse diálogo com elas, se eu falei ou se ponderei alguma coisa sobre a fala delas ou sobre o trabalho que elas naquele momento que não concordaram, não se identificaram, ou que se sentiram desrespeitadas ou algo assim, teve toda essa uma tentativa, né? E ainda sempre escapa, mas Boa. Não sei se quem está mais connosco se quer ainda dizer mais alguma coisa antes de terminarmos. Ou os que estão assim. Olá, eu estou aqui sem câmara porque estou já aqui. Por acaso estou deitado ao lado de uma mulher, eu que sou o opressor, homem branco europeu. Estou aqui e desculpem estar sem câmara, mas estou a ouvir muito atentamente. E era só mais para vocês não sentirem que eu estava ausente, mas acho que hoje, até pelo assunto, e obrigado Marina também pela partilha e a todos. Mas essencialmente estou no meu lugar de escuta, mais do que no lugar de fala, e claro que é fundamental, às vezes, ter apenas esse lugar de escuta para conhecer cada vez melhor também
como é que se olha para o mundo. E quando hoje falamos muito de que era arte, que não era arte, eu costumo dizer, tentar simplificar, a dizer que a arte é quando alguém se coloca, que transporta ou comunica, não gosto nada da palavra comunicar, mas que transporta uma visão singular do mundo, do que está à sua volta. E portanto, claro que sim, claro que tudo que vimos aqui é arte sem universalidade nenhuma arte, acredito eu, é universal, é muito da relação, aliás, é profundamente relacional, acredito eu, e portanto é muito individual, e portanto acredito que compreendo profundamente o motivo da luta e ao mesmo tempo desejaria que ela não tivesse que existir, porque significaria que estaríamos num lugar, provavelmente um lugar melhor. E portanto apoio totalmente, também como o Paiva falou, apoio totalmente, não o sentindo na pele, apoio completamente e tento acompanhar, lá está, pelo meu lugar de escuta, e a minha presença hoje aqui até foi precisamente mais nesse sentido, de mostrar todo, sei lá, se quisermos, a palavra é errada talvez, mas solidariedade num movimento que se pretende transformador, como também eu acredito que a arte precisa profundamente dessa perspectiva transformadora para poder ser a arte. E o único comentário que se calhar poderia deixar é, embora compreendo tudo o que foi dito e estou totalmente alinhado, há uma dimensão de um dissenso que muitas vezes sinto falta em algumas destas discussões. Ou seja, há um... E eu achei muito interessante quando a Daniela falava da questão de que no grupo de bordados o grupo tornou-se cada vez mais homogéneo. Nós também trabalhamos muito aqui a questão da hospitalidade, da hostilidade, temos trabalhado muito dentro do IDK e é super interessante. E eu, às vezes, por causa de uma visão muito forte e muito clara e correta, por um lado, do que queremos fazer com a nossa luta, muitas vezes não temos digamos, uma hospitalidade ao dissenso. E eu percebo isso, porque aliás é quase paradoxal, não é? Como é que se pode abrir, como é que se pode lutar por um ideal e estar aberto a um dissenso, não é? E portanto eu não sei como é que se faz, mas acredito que, ou gostaria de encontrar mais espaços da escuta do outro, porque na verdade muitas vezes o que eu sinto quando nós estamos a falar de questões sectoriais ou muito específicas, como é este caso do identitário, muitas vezes ficamos fechados sobre esses processos identitários e falta-nos depois aquilo que já foi falado aqui hoje também, que é os contextos. E eu já partilhei, e até fui, acho eu, às vezes mal entendido em reuniões anteriores sobre esta questão da, da, da questão da identidade e tudo isso muitas vezes eu não sinto um espaço hospitaleiro no discurso da luta. Porquê? Porque, mais uma vez, o discurso hegemónico dentro deste território é o homem branco europeu, que eu não tenho outra hipótese, nasci assim, que eu carrego em mim e, portanto, é difícil acolher o opressor e às vezes eu sinto essa dificuldade de penetrar profundamente nesse domínio. E, portanto, e não percebo, espero que percebam bem o que eu digo, é profundamente a tentativa de ser profundamente construtor na abertura de um diálogo que promove uma abertura
e, portanto, não faz muito sentido se fechar. Como é óbvio, percebo que é um momento que é preciso cerrar fileiras para a luta, mas é preciso também, penso eu, estar muito alerta para identificar em que momento é que eventualmente algumas fileiras cerradas não se possam constituir como um fechamento. Pronto, não sei se fui claro, como o Orlando dizia também, estou aqui a navegar um bocado sem grande rumo e sem grande estrutura, mas queria partilhar em primeiro lugar e para terminar, obrigado pelo primeiro ao Arquipélagos por mais um momento importante de discussão e de escuta e de partilha, à Marina pela investigação muito interessante e pelos importantes testemunhos que trouxe das artistas que estiveram aqui, e a todos por terem estado e por terem partilhado também. Portanto, obrigado. O Bruno já fez aqui um belo encerramento. Eu queria eu já sei que já são 11 horas, né? Vamos encerrar, mas eu queria só fazer uma observação sobre a fala do Bruno. É porque isso, tentando ser bem sucinta, né? Isso foi uma questão que surgiu na minha pesquisa, quando eu estava fazendo. Eu tentei, como eu falei, né? Dialogar com artistas negras, com artistas indígenas, com artistas trans, e eu tive recusas na época, nesse sentido. Não quero uma mulher branca falando do meu trabalho, da minha vida, eu não quero. Isso, na época, eu coloquei isso na introdução do trabalho como uma característica de um momento histórico. Eu acho que a gente viveu e tem vivido esse momento de que já falaram muito por mim, eu quero falar por mim mesmo, eu que vou falar, mas eu acho que a gente tem entrado num outro momento agora, que é todo mundo precisa entrar nessa luta, sabe? Essa luta não pode ser só minha mulher, essa luta não pode ser só... Porque a gente precisa de muita gente para lutar contra isso e para tentar reverter essas coisas, né? E eu me lembro que eu levantei até no Pride, que a gente foi, e eu falei lá com o Rafa, e que Rafa também está fazendo doutoramento, né? Aqui. E aí eu falei com ele dessa minha dificuldade, por exemplo, quando eu ia conversar com mulheres negras, de me sentir um pouco nisso que Bruno falou. Parece que eu não sei o que falar, parece que eu não posso falar, parece que eu estou sempre num lugar de não poder contribuir com esse debate, de não poder somar a luta antirracista por ser branca e como é que... E aí Rafa falou uma coisa que eu achei muito interessante, que na verdade para mim foi um tapa na minha cara, assim, um pouco, foi que não foi só para mim, né? Foi para o grupo. Ele falou, olha, estudem mais sobre isso, né? Se informem, vá ler sobre, vai entender melhor da história do lugar onde você está, vai entender por que as coisas são como são, vai entender o que é que acontece de fato, como é que as coisas... Porque aí você vai poder falar, porque também senão a gente não se soma, né? E eu acho que acontece isso, as lutas ficam muito, cada um no seu quadrado, e a coisa também não... Então, eu acho que uma coisa para a gente sair só do... Eu acho que o lugar da escuta é fundamental, e é aí que as coisas se constroem, mas da gente poder somar as lutas também com informação e com conhecimento, né? E causa, era só uma coisa que eu queria dizer, que partilho desse incômodo, mas que estou tentando mudar minha visão sobre isso também. Eu fiquei pensando um pouquinho nisso também, que como por ser o arquipélago, um lugar de partilha, que no próxima edição vai ser sobre um outro tema, só por ser esse tema, foi uma síntese do trabalho de arte feminista. Parece que era só sobre o conteúdo e aí outras coisas não poderiam ser. O homem só vai ter que lugar de escuta, essa disciplina do masculina. Não, é que é um lugar de partilha. Há momentos em que vai ser de escuta, realmente, porque não tem o conhecimento e nem a vivência. Mas aqui seria um lugar de partilha e construção, e tem que ter essa abertura. Não é só pelo fato de ter esse tema que não poderíamos... Né? É engraçado como também uma conversa virou síntese do tema. Pronto. Marina, muitíssimo obrigada. Obrigada também. Obrigada a todo mundo. Obrigado, Marina. Uma boa noite. As discussões vão Tchau, Mari. continuar. Boa noite, obrigada, Amanda. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Marina. Obrigada. Beijo, obrigada, Marina. Tchau, tchau. Beijo. Bom descanso. Até pra ti, olha. Tchau. Tchau.
Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Ah! Correu. É? Hã? Correu bem, não correu? Sim, sim. Foi muito animada a discussão. Olha, acho que já podemos parar de Ai, pois é. Que é para gravar. dizer. Onde é que está? Onde é que eu paro? Ah, interromper. Parar.